E aí eu lembro da aeromoça abanando a minha cara, assim, eu acordei com, tipo, um negócio abanando na cara, assim, senhora! 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 Oi, gente, tudo bem? Eu fiz um post recentemente com 10 verdades sobre mim. E aí isso gerou um monte de perguntas, pessoal mandando inbox, querendo saber aí das peripécias que eu citei lá no post. E eu vou contar um pouquinho pra vocês, então, algumas dessas experiências aí malucas que aconteceram comigo. E espero que vocês se divirtam um pouquinho, assim como eu também me diverti na época. Algumas vezes nem tanto, outras um pouquinho mais depois. Mas vamos lá que eu vou contar pra vocês então um pouquinho das histórias que pareciam um pouco malucas, mas que aconteceram comigo de verdade. Eu acho que uma das histórias que as pessoas mais me perguntaram depois em inbox foi sobre a primeira vez que eu saí do país. Caipira de tudo, nunca tinha andado de avião, nunca tinha saído do país. Já estava na faculdade de medicina na época. E aí, gente, meu marido, na época era meu namorado, ele foi fazer um congresso no exterior e nos Estados Unidos. E aí ele ganhou a passagem e tudo mais. Ele falou: amor, então vamos aproveitar que você tá aí de férias da faculdade, né? Vai estar de férias da faculdade, eu pago sua passagem, você vai lá, encontra comigo, eu vou ter que ir antes por causa do congresso. Você encontra comigo, você faz sua primeira viagem internacional. Uau, que demais! Eu tava super empolgada e tudo mais, me preparando, né? Aquela coisa que toda mulher faz, preparar mala. A gente ia primeiro pra Califórnia, ficar alguns dias. A gente ia conhecer a Disney da Califórnia, sonho de criança, não era a Disney grande, mas era a Disney da Califórnia. Eu sempre tive o sonho de conhecer a Disney quando eu era criança. E depois a gente ia pra Las Vegas. Imagina a minha empolgação, né? Que demais, né? Conhecer Las Vegas. E aí, tudo maravilhoso, indo bem. Joia, cheguei no aeroporto. Serelepe, pimpona, felicíssima. Quando eu cheguei lá, a moça que vestia falou assim: senhora, tem um detalhe aqui. Seu voo foi ontem. Oi, o quê? Senhora, seu voo foi ontem. Meu marido me passou a data errada, ou eu que não vi direito, eu sei que passou e eu perdi o voo. Eu cheguei no dia seguinte. E aí você imagina o estresse, né? Foi o estresse do estresse naquela hora. Eu nauseio, assim, com viagem. Então, na época, eu tinha tomado um Dramin, que é uma medicação para não nausear, que dá um soninho para dormir e tal. E chegou aquela hora, eu comecei a ficar aquele estresse. Aí, fui tentar uma vaga no voo seguinte. Ia ter que pagar, claro, uma taxa, uma diferença. E eu ia ter que esperar meio que até o último minuto para ver se sobrava uma vaga para que eles pudessem me encaixar. E aí, minha mãe tinha um remédio fitoterápico lá, me deu, tomei lá o remédio fitoterápico. E aí tô lá esperando, até que a moça me chama e tinha sobrado uma última vaga na primeira classe. Aí você imagina, a pessoa nunca viajou de avião, perdeu o voo, conseguiu encaixe e ainda vai de primeira classe? Ai, pelo amor de Deus, né? Sentei lá felicíssima na primeira na primeira classe. E aí, pessoa que nunca fez as coisas na vida, né? Passou a moça oferecendo um champanhe. Poxa, tô aqui na primeira classe, não vou tomar o champanhe? Tomei lá o champanhe. E a moça ia enchendo, e eu não tinha costume nenhum de beber, nem de tomar champanhe, imagina. Pra mim aquilo lá era, sei lá, fraquinho, né? Champanhe é fraquinho. Aí, nem lembrava que eu tinha tomado, que eu não tinha tomado. Tava lá me empolgando, felicíssima, com o champanhe. E aí ela ia enchendo, eu ia tomando, tal, botei um filminho, tava nervosa, né? Nunca tinha andado de avião. Aí beleza, jantei e tudo mais. Tinha ficado meio assim, mas eu não tinha reparado muito ainda. E aí, meus caros, começou uma turbulência.
Aí você imagina a pessoa surtada, sozinha, no meio da turbulência. É óbvio que o negócio começou a revirar ali no estômago, comecei a passar mal, e aí eu tive a brilhante ideia, né? Se você é do interior, você sabe o que eu tô falando, que tá passando mal, molhar os pulsos, passar uma aguinha no rosto. Nessa época eu nem lembrei que eu ia estudar de medicina. Nessa época eu lembrei do conselho de vó, passa uma aguinha no pulso, vai lá. Aí levantei, estava indo em direção ao banheiro, quando, obviamente, minha pressão caiu e eu desmaiei sozinha no meio do avião. Eu tava voando, na época, com uma empresa que chamava Aeroméxico, e aí eu lembro da aeromoça abanando a minha cara, assim, eu acordei com, tipo, um negócio abanando na cara, assim, senhora, senhora, senhora! E eles anunciando, perguntando se tinha um médico no voo. Aí eu acordei assim e falei assim, não, eu sou estudante de medicina, não precisa chamar o médico. E aí, no final das contas, eu melhorei, acho que foi o estresse ali da turbulência, não sei se foi o champanhe, não sei se foi o Dramin, se foi o fitoterápico da minha mãe, eu não sei o que aconteceu ali comigo naquele momento. Eu voltei pro meu corpo, voltei pro meu assento, e aí desci no aeroporto americano. Brasileira, jovem, né, porque eu tinha 20 e poucos anos, sozinha, e passei mal no voo. Eu fui parada pela imigração, sim ou claro. E um detalhe, gente, eu não falava uma palavra de inglês. Nenhuma palavra em inglês. O meu inglês era 0, tá? E aí, cheguei na imigração com toda essa situação, né? Com certeza alguém avisou que eu passei mal, deve ter histórico de pessoas que viajam com droga no corpo e aí passa mal lá, e aí eles levam... Enfim, né? Foram me entrevistar. E eu não sabia falar inglês. E aí eu fui tentar explicar que eu tava indo encontrar meu namorado. Na época eu não sabia diferenciar namorado, eu acabei falando husband, que tipo é marido. E eu falei que ele tava num congresso. E eu tentei explicar isso pro policial, o policial parecia o Bruce Willis. E aí eu tentei explicar pra ele que eu tava indo encontrar com o meu namorado que tava num congresso. Só que eu falei... I'm gonna find a husband in a congress. Eu falei pra ele que eu tava indo procurar um marido no congresso. Só que assim, gente, congresso lá... Congresso não é tipo congresso. Congresso, na verdade, é conference. Congresso lá é tipo o Senado, é tipo congresso americano. Então ele entendeu que eu ia tipo no Senado americano procurar um marido pra casar. Aí ele, no mínimo ele viu ali que eu não tava entendendo nada. Por sorte eu levei uma carta do meu marido hoje, que na época era meu namorado, explicando que eu tava indo fazer lá, que tinha data de ida, de volta e tudo mais. Revirou minha mala e ele deu risada, assim, ficou dando risada enquanto via minha mala. Na época eu não tinha entendido, na verdade, porque ele tava dando risada, porque pra mim eu tinha arrasado no inglês e ele tinha super entendido tudo que eu tinha falado. E aí, fechou minha mala lá, peguei a van que tava combinado já pra me levar pro hotel, fiquei no hotel esperando meu marido chegar do congresso, e aí quando ele chegou eu contei o que eu tinha falado. Meu marido falou, pelo amor de Deus, Mariana. Aí eu falei assim, não, amor, mas isso não é o pior. Eu perdi o voo, eu desmaiei no voo, mas deu tudo certo. E essa viagem foi ótima. No final das contas a gente curtiu pra caramba. Vou deixar aqui algumas fotos pra vocês dessa viagem que a gente fez. Foi minha primeira viagem internacional, esse mico. E das 10 verdades sobre mim que eu coloquei lá nas minhas redes sociais, essa foi a que vocês mais me perguntaram, então está aqui o relato do que aconteceu. Espero que vocês tenham se divertido um pouquinho com essa minha atrapalhada aí. Vim trazer um teminha um pouquinho diferente, sobre o que eu sempre falo aqui, dieta de saúde. Afinal, a gente já é quase íntimo, né? Já somos quase amigos aqui. E achei que ia ser divertido contar essa história aqui pra vocês também. E é isso, gente. Um beijão pra vocês.